Desastre Orc. O chefe dos Homens-Lagarto tentou desesperadamente conter o ataque dos soldados orcs. Ele dividiu as tropas e os enviou para as 4 passagens, eles apoiarão um ao outro. Já que a passagem não é realmente tão grande e o fato de que apenas alguns podem lutar lá dentro, foi um alívio. Se você considerar a força dos indivíduos, as pequenas forças dos Homens-Lagartos têm maior força em comparação com os soldados orcs. No final da câmara estão as mulheres e crianças evacuadas e aqueles que podem lutar as protegem na linha de frente. Eles estão lá para o caso de alguém conseguir romper a passagem. O chefe observou a situação da guerra e percebeu que eles não sobreviveriam mais que um dia. Enquanto ele trocava as tropas para que eles se recuperassem do cansaço, eles ainda estão conseguindo lutar com decência. Mesmo assim, no intervalo da troca entre as duas equipes, eles foram recuando aos poucos. Suas forças atuais são menos de 1.200. Mesmo sem se reagrupar, ele pode ver que algumas das tropas morreram na batalha. Além disso, outro pesadelo atingiu o chefe. Os soldados orcs começaram a ser envoltos em uma aura amarela. O que é isso? Foi o que ele pensou, mas a resposta foi dada imediatamente. A habilidade de combate individual dos orcs está aumentando. Embora eles não tenham ficado drasticamente mais fortes, eles agora apresentam a habilidade para vencer um homem-lagarto. Até agora, a habilidade individual dos homens-lagarto foi capaz de segurá-los, mas agora essa vantagem foi perdida. É isso. O único destino que resta para eles é uma morte honrosa. O chefe preparou sua resolução. Fugir será inútil, lutar por mais tempo será inútil. Mesmo assim, ouçam. Mulheres e crianças devem se retirar deste lugar. Guardas, juntem-se. Vocês devem acompanhar as mulheres e crianças, continuem protegendo-as até o fim, mesmo que seja apenas mais uma pessoa. Não vou tolerar ninguém que desistiu. Para obter o novo mundo, são necessárias tantas pessoas quanto possível para sobreviver. Chefe. Com toda a dignidade que possuía, ele falou em voz alta. Chefe, você vai mesmo fazer isso? O vice-capitão da guarda veio perguntando. Eu sei. Não vou deixar os orcs fazerem o que bem entenderem. Vou mostrar para eles a força dos homens-lagarto. Nunca mostre suas fraquezas. Para ele, esse é o símbolo de força para os homens-lagarto que lhe trazia esperança. Guerreiros, preparem-se para lutar até a morte contra os orcs. Não deixem passar nenhum deles. Ganharemos para as mulheres e crianças o tempo de que precisaram para escapar. E assim, o grupo de guerreiros se inspirou. Não havia desespero nos rostos dos homens-lagarto. Mesmo que o oponente seja mais forte, se for possível para as mulheres e crianças escaparem, será a vitória deles. Seu futuro não cessará. Depois disso, será um momento difícil para eles, mas isso não significa o fim de sua espécie. Oh! Homens-lagarto. Eles levantam a voz para dissipar o medo. O interior da caverna foi preenchido com o grito de guerra dos homens-lagarto e reverberou com uma vibração estrondosa. Satisfeito com a situação, ouviu-se uma voz vinda do local por onde as mulheres e crianças tentavam fugir. Isso vai ser preocupante. Chefe Dono, a promessa ainda não foi cumprida. Você não deveria esperar aqui? Silenciosamente, ali estava um homem que ninguém desconhece. Com pele escura, cabelo preto azulado. Olhos azuis, um demônio com 1,90 m de altura. Uma vez, ele e esse demônio se encontraram, ele se identificou como Souei. Eles chegaram? Não, a aliança ainda não foi formada. Mas, Souei Dono. Eles chegaram? Mas, não seguimos o seu conselho, fomos desrespeitosos. Conselho? Sobre o que você está falando? Tal coisa não importa de forma alguma. Todos vocês, por favor, fiquem neste lugar. A promessa é amanhã. Amanhã, meu senhor deseja vir aqui pessoalmente. A promessa de aliança, ele não sabe se pode protegê-los. Mas, no entanto, não podemos ficar aqui, os orcs estão aqui. Ouvindo as palavras, Souei olhou para as passagens com os soldados orcs barulhentos. Ele olha para eles como se estivesse olhando para o lixo. O estômago barulhento desses caras certamente não consegue se acalmar. Muito bem. Acho que tenho que limpar este lugar primeiro. Por favor, espere aqui um momento. Depois de dizer isso, ele começou a caminhar calmamente em direção a eles. É uma ilusão?
É como se o corpo do Souei começasse a se desfocar e se sobrepor. Não. Está dividido em 4 clones. Cada um deles entrou na passagem. Eles chegaram ao local onde os homens-lagarto estavam se dedicando à defesa. Substituição. Dizendo essa palavra, os 4 clones em cada passagem começaram a enfrentar os soldados orcs. Então os homens-lagarto que estavam lá viram um incrível espetáculo. Os orcs, que nos atormentam como fantasmas famintos vindos do inferno, não conseguiram romper a defesa estoica do Souei. Em cada passagem está uma única pessoa. Formação de decapitação da teia de restrição. Era uma dança de massacre de cordas brilhantes. Teia de aço se espalhando ao redor da passagem instantaneamente e se movendo livremente de acordo com o comando do Souei. Assim que ele executa a técnica na passagem, o corpo dos soldados orcs foi cortado. Para quem vem invadir, acharam que seria um massacre sem resistência. Foi uma pena para aqueles soldados orcs. Em cada passagem, cada um deles foi morto pela habilidade que os clones do Souei usaram. Sem seu senso de identidade, apenas seguindo uma ordem simples, portanto, eles não podem sentir medo. Um por um, eles continuam marchando em direção à teia que está esticada como um ninho de aranha. Eles eventualmente se tornam prisioneiros da teia de aranha à medida que avançam. No entanto, essa teia é uma armadilha terrível que instantaneamente colhe a própria vida. Eles devoraram alegremente o cadáver que foi cortado em pedaços, continuando seu avanço, e foram mortos. A cena se repetiu infinitamente, os homens-lagarto não conseguiam emitir nenhum som. O campo de batalha com estrutura semelhante a um labirinto é agora o palco do Souei. A armadilha afiada espalhada tem muitas variedades, ele pode mudá-la de acordo com a situação. Desta vez, Souei concentrou seu interesse na eliminação dos soldados orcs. Ele não mostrou misericórdia, ele executou o massacre sem nem mesmo piscar. Os homens-lagarto não deixaram nenhum som de espanto. Depois de testemunhar a força de uma dimensão diferente, tornou-se a personificação do medo. Esmagando e superando a todos, é a figura do forte. A situação mudou, 2 horas se passaram desde então. Até agora, os soldados orcs, que tinham vindo para invadir, foram facilmente mortos e de repente começaram a se retirar. Aconteceu algo que mudou a situação da guerra? Souei pensa intuitivamente. A quantidade de clones que ele pode usar ao mesmo tempo é 6. Como os 2 primeiros clones fora, restaram apenas 4 clones para proteger a câmara. O corpo principal está escondido na sombra enquanto controla os clones. Tudo está bem agora. Ele decide confiar o resto aos seus clones. O corpo principal do Souei começou a se mover sem ninguém perceber. Ele voltou para o lado de seu senhor, Rimuru. O Lorde Demônio Orc Desastre se identificou como um Lorde Demônio. Além disso, o nome é de outra pessoa. Ou, neste caso, seria correto dizer que ele o roubou? O Lorde Demônio Orc Desastre cumpriu a ambição do Geomudo de se tornar um Lorde Demônio, mas só isso. Quem realmente desejou ser um Lorde Demônio foi o Geomudo. O Lorde Orc, sem autoconsciência, era leal a ele. Claro, eu não sabia disso, não tenho nenhuma relação com eles. A autoconsciência começou a aparecer, seus olhos tornaram-se inteligentes. Declarando-se um Lorde Demônio, como o Lorde Demônio Orc Desastre Gerudo, ele evoluiu com uma força incomparável à de um Lorde Orc. Atrás de mim, Benimaru está em posição de batalha. Ele provavelmente reconheceu o Lorde Demônio Orc Desastre Gerudo como uma ameaça. O sorriso que ele exibia até agora havia desaparecido, tornou-se uma expressão séria. Rimuru-sama. Eu vou tratar disso. Então ele fala e logo depois usa a prisão da chama negra. Recebo o sinal por telepatia. Eu continuo a voar para o céu. É bom ter essas asas. O Lorde Demônio Orc Desastre Gerudo está no centro da esfera preta recém-formada. Dentro dela assolava uma tempestade de alta temperatura que queimou o Lorde Demônio. Contudo, após cerca de 10 segundos, o Lorde Demônio Orc Desastre calmamente se posicionou no local de onde a esfera desapareceu. Não é que não tenha sido eficaz. Ele não parece ter nenhuma habilidade de resistência ao calor, sua pele está completamente queimada. Mas não foi uma ferida mortal, porque ele se revestiu com sua aura, parece ter efeito semelhante à resistência ao calor. Além disso, as peles queimadas estão começando a se regenerar.
É o mesmo que o Geomudo, ele também tinha capacidade de regeneração. A energia mágica agora é totalmente diferente de apenas. Eis agora um autoproclamado Lorde Demônio. Antes, a voz do mundo falou, esse cara tinha a qualidade de Lorde Demônio. Ele evoluiu e se tornou realmente um Lorde Demônio. Esse cara deve ser morto agora, ou ele se tornará um verdadeiro desastre. Estou convencido disso. Benimaru está carrancudo, porque ele conseguiu resistir ao seu ataque mortal. Na verdade, a prisão da chama negra é poderosa. No entanto, é uma habilidade com área de efeito fraco se usado contra um indivíduo. A energia está espalhada e não focada. Para usá-lo contra um indivíduo, é preciso concentrar mais a energia. Se for feito dessa forma, a resistência e a regeneração não conseguirão suportar e ele ficará completamente queimado. Quem atacou em seguida depois do Benimaru foi o Ranga. Ele usou o relâmpago negro como eu sugeri e convergiu para um único ponto antes de disparar. Recebendo um golpe direto, o corpo do Lorde Demônio Orc Desastre Gerudo enrijeceu. O objetivo foi bom, vou usar assim a partir de agora. O intervalo é especificado para individual, o golpe mais forte. O já carbonizado Lorde Demônio Orc Desastre desabou no lugar onde está. Claro que isso aconteceria. Mesmo eu não poderia suportar tal ataque. Em vez de 1 contra 1, é uma luta contra muitos oponentes. Além disso, foi derrotado por um ataque surpresa. Por favor, não pense mal de mim. Talvez, nenhum dos Oni venceria em 1 contra 1. Mas, com isso a guerra finalmente está acabada. No exato momento em que eu achei isso. Furra! Então isso é dor. Eu até vi um vislumbre da morte. Mas, não é o suficiente para fazer perecer o grande eu. Mesmo carbonizado e parecendo morto, o Lorde Demônio Orc Desastre se levanta. Se você olhar para ele, ele puxou e rasgou seu braço e o comeu. O Lorde Demônio Orc Desastre então correu para os soldados Orc. Ele casualmente matou os soldados Orc e os comeu. Que cara estranho. Cada vez que ele come, sua pele carbonizada descasca e uma pele nova aparece. Além disso, o braço que ele arrancou cresceu novamente. Realmente, que tremenda capacidade de regeneração. Você está brincando comigo. Ranga murmurou involuntariamente. Vai além de um monstro ridículo, vai além da realidade. Parece que a energia do Ranga ficou vazia depois de usar aquele ataque. Ele se sentou e parou de se mover. Eu me pergunto se ele está entrando no estado de baixa atividade? Não pode ser evitado. O consumo de energia do relâmpago negro é enorme. Com isso, ele não poderá mais usá-lo. Um único flash. Despercebido, Xion balançou seu dashi. Ela fez um único golpe. O golpe em que ela colocou toda a sua força. O Lorde Demônio Orc Desastre para o corte com a faca de açougueiro triturador de carne na mão. O corte não conectou. Ele sofre algum dano com o golpe. Mas não foi sério. Esse porco nojento é um Lorde Demônio? Pare de ser tão vaidoso. Ela gritou, e mais uma vez ela vestiu seu dashi com sua aura. Ela ergueu sua espada sobre sua cabeça e então a balançou para baixo. O Lorde Demônio Orc Desastre levantou-se cambaleando. Desta vez ele segurou a faca de açougueiro triturador de carne com as duas mãos. A espada e a faca se chocaram, resultando em faíscas ferozes. O Lorde Demônio Orc Desastre venceu o concurso de força. Sua força física ultrapassou a da Xion, cuja força física já estava fortalecida com a força hercúlea. Parece que suas habilidades físicas foram fortalecidas a um nível esmagador. Eu suspirei com isso. Xion foi lançada voando. O Lorde Demônio Orc Desastre tenta acabar com a Xion. Percebendo o perigo, Xion cobriu seu corpo com sua aura. Mas parece que ela recebeu danos consideráveis com aquele ataque. Seu rosto se encheu de frustração. Parece que vai demorar um pouco até que ela seja capaz de se mover novamente. Sem barulho, atrás do Lorde Demônio Orc Desastre está uma pessoa, um samurai em plena floração. Akurou. Até eu, observando do céu, posso reconhecer a velocidade do golpe, ele vai acertar. Não pode ser interrompido, também é impossível evitá-lo. A espada corta o corpo do Lorde Demônio Orc Desastre, cortando-o em 2 pedaços separados, e a cabeça cai. Com isso, ele deve estar morto. Então eu pensei. Ainda. As partes separadas do corpo são conectadas por uma aura amarela que se enrola nelas como tentáculos. Em seguida, ele se abaixou,
pegando a cabeça que caiu e fixou a cabeça de volta ao local original. Parece a cena de um filme de terror, todos perderam as palavras. Akurou também abriu os olhos, surpreso. Estou convencido agora. A habilidade mais formidável do Lorde Demônio Orc Desastre é sua tremenda habilidade de regeneração. Até agora, não tem variedade de resistência. No entanto, o problema é seu poder de recuperação. Além disso, acrescido de sua resistência, será impossível matá-lo. No entanto, se o queimarmos junto com o chama e relâmpago negro, é possível superar sua capacidade de defesa e restauração. Mas agora é impossível. Benimaru e Ranga ficaram sem poder mágico. Xion está ferida, agora o Akurou está trocando lâminas contra ele em 1 contra 1. O ataque do Akurou não acertou o alvo, o ataque de Lorde Demônio Orc Desastre também não acertou. Como esperado de um mestre. No entanto, por quanto tempo isso vai continuar? A situação está piorando gradualmente. Naquela hora, formação de decapitação da teia de restrição. Ao mesmo tempo em que a voz foi ouvida, o Lorde Demônio Orc Desastre foi capturado pela teia de aço pegajosa. Foi obra do Souei. Silenciosamente, à espreita na sombra do Akurou, ele estava esperando o momento certo. Eu entendo. Fiquei impressionado. Assim, mesmo que você tenha uma alta capacidade de regeneração, seria inútil. O herói sempre chega tarde. Como esperado do Souei. No momento em que me sinto revivido, sinto algo fora do lugar. Sua aura amarela está se enrolando em torno da teia de aço pegajosa. Caos do Devorador. O Lorde Demônio Orc Desastre usa sua habilidade. É mais hedionda do que quando ele a usou no General Orc. Corrói tudo que toca. Aquelas coisinhas vindas da aura amarela devem ser a essência da habilidade do Lorde Demônio Orc Desastre. Na verdade, essa habilidade é uma das capacidades da habilidade única aos famintos. Seu efeito está em corroer e decompor todo o material com o qual ele entra em contato. Quando a resistência falha em resistir à corrosão, a morte visitará a criatura viva. O Lorde Demônio Orc Desastre inicia sua perseguição. Morra! Dança da Marcha da Morte. Foi a habilidade que o Geomudo usou. Mas, o nível de potência é diferente. Sentindo isso, Akurou e Souei recuaram. Prisão da chama negra do Benimaru, nada permanece à sua volta. Embora o poder não seja absoluto, não causou danos à pessoa que o tocou, ao invés disso, causou efeito corrosivo. Qualidade, potência, alcance. Se tudo isso combinado, se tornará um ataque mortal. Felizmente, a velocidade é lenta. Se eles receberem normalmente, mesmo os Onis não ficarão ilesos. Fulha. Bom. Divirtam-me mais. É um bom exercício antes da refeição. Vocês devem ser muito deliciosos. Fuhahaha. Todos vocês se tornarão comida para mim. Vocês estão felizes? Meus subordinados, a força principal de 5 pessoas, mesmo que trabalhem juntos, ainda não podem vencer. Isto é, eu não sou mais capaz de impedir meu corpo de tremer. Esse tremor é um tremor que vem do meu instinto. Isso é ruim. Eu não consigo parar de tremer. É medo? Não, é diferente. Isso é alegria. Sim. Eu estou me sentindo feliz. Eu, do fundo do meu corpo, não posso mais impedir meu instinto de correr louco e fazer ruídos de alegria. Meus subordinados, a força principal de 5 pessoas lutando juntos, não foram capazes de vencer este oponente. No entanto, em minha mente não há medo. O sentimento de depressão que apareceu no início, neste ponto já foi tudo explodido. Isso mesmo, eu reconheço esse cara como um inimigo. Desculpe por pensar em você como problemático. Eu paro de voar e desço ao chão. Quando chego mais perto, a aura amarela, caos do devorador corre em minha direção. Eu sinto isso se enrolando em volta de mim e grudando no meu corpo. Isso é desagradável. Entendo. Então ele está tentando me comer? Legal, se você acha que pode fazer isso, faça. Sentindo-me muito animado pelo meu instinto, o sorriso começou a flutuar no meu rosto. Antes de você me comer, eu comerei você primeiro. E assim chega a hora do confronto entre eu e o Lorde Demônio Orc Desastre Gerudo.